boa noite, né? E bem mais boa noite para vocês ainda. Para mim é só 7 horas ainda. Tô para trás. E obrigado também por estar por aqui mais uma vez, gente. Sempre aparece, né? E é sempre bom reunir e também manter, né, a comunhão. Acaba que a gente vira e mexe, sempre conhece um pessoa aqui, outra ali, mantém o vínculo, isso é muito bom. Deus é bom, né? E Deus abençoe nossas vidas a cada dia, né? Aquilo que a gente tem feito como seus filhos, né? Como amigos do noivo, os trabalhadores da última hora, né? E com aquilo que a gente tem contribuído e trabalhado para que a vinda do Senhor aconteça, né? Que a gente deseja e a gente ama isso, né? Isso, uma coisa que eu tenho ouvido muito esses dias, né? Tenho ouvido e tenho buscado ouvir mais e mais, né? Sobre a vinda do Cordeiro, a vinda de Jesus, a vinda do noivo, né? Que e como diz, esperando e apressando, né? Nós estamos esperando e estamos apressando, né? A vinda dele, como que a gente apressa, né? A gente apressa trabalhando. Gente, como que a gente demonstra que a gente quer que ele venha? Trabalhando para que ele venha, né? E uma das coisas é compartilhando o evangelho, né? Porque ele diz que quando o evangelho do reino for pregado, né, a todas as nações, né, todas as pessoas ouvirem, é óbvio que nem todas vão se converter e render ao evangelho, mas na sua vinda todos o reconhecerão e se prostrarão, querendo ou não querendo, diante dele, né? Porque ele é o Senhor, Criador de todas as coisas, né? E virá na sua segunda vinda para restaurar e ordenar tudo como sempre foi o seu desejo, né? E a gente precisa estar e permanecer, né, comprometidos com isso, com essa chama acesa, né? Ser como as 5 virgens, as prudentes, né, que mantiveram a sua chama acesa, né, e vigilantes, né, esperando o noivo, incansavelmente, né, e a gente precisa ansiar isso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa cantar isso, a gente precisa compartilhar com as pessoas isso, né? Por mais que pareça que está demorando, mas ansiando sempre e compartilhando, né? E queria ler uma palavra que está em Mateus capítulo 20, que fala justamente sobre isso, os trabalhadores na vinha, né? João 20, a partir do 1, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-lhes para a vinha trabalhar. Saindo pela 3ª vez, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta,
e nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse ao senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E vindo os da 10ª, recebeu cada um denário. E chegaram os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam denário. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia todo. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo denário? Toma o que é seu, vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Então, essa é a parábola dos trabalhadores da vinha, né? E ela começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um dono de uma vinha que saiu de madrugada, né, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores denário, né, por dia para cada um. Esse aqui foi, como diz a primeira remessa que ele chamou, né? Então ele chamou e foi bem claro o que seria o valor do trabalho de cada um por dia. Ou seja, ele não enganou ninguém. E de fato o reino dos céus é assim, né? Nós estamos aqui vivendo uma era, mas antes de nós veio eras e eras e eras, né? Gerações e gerações se passaram e o evangelho chegou aqui até a gente, né? Nós não somos os primeiros e nem os únicos que conhecemos. Pessoas conheceram antes de nós, receberam esse convite, essa palavra, essa verdade, né, e tiveram o mesmo anseio, mesma expectativa da vinda, como se Jesus fosse voltar próxima semana, o próximo ano, o próximo mês, e eles foram para a eternidade e não viram ele voltar, mas ansiavam, né, com essa volta. E aqui estamos nós, com esses últimos trabalhadores, né, os últimos que fomos convidados para essa vinha também. Né? E é engraçado que quando ele vem para acertar, né, ele chama o administrador e vem para acertar as contas, ele começa com os últimos. Né? E aos últimos, né, alguma parte dos últimos, principalmente aqui do partir do versículo 3, quando diz que pela terceira hora, né, a terceira hora do dia é 9 horas da manhã, ou seja, 9 horas da manhã não é hora de ninguém sair para trabalho, mas não, sai é cedo, né? E 9 horas da manhã. E diz que ele viu algumas pessoas que estavam desocupadas, né? E disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Os primeiros, ele pôs um valor, né? Eles já sabiam qual era o valor. E os que foram vindo depois, né, ele disse que ele seria justo, né? E vinha depois da terceira hora, ele veio outra vez, já era hora sexta, né?
quarta hora é 10, 5 horas 11, 6, meio-dia, né? Esse negócio dessa hora é engraçado. Quando a gente morava na Tanzânia, a hora funciona justamente assim. E isso no começo é uma confusão na cabeça, porque a hora sexta é meio-dia, né? E 12 horas, como diz, é o contrário, né? É 6 horas da manhã, né? E, tipo assim, começa o zero daí, né? A 0 hora é 6. E a primeira hora, 7, aí começa assim, 1 hora, 2 horas. Então, quando é meio-dia, na hora sexta, ele procedeu da mesma forma, né? E como trabalhadores da última hora, né, a gente precisa manter o compromisso, né, e do chamado que ele nos deu, para que ele nos chamou, né, cumprir isso assim com muita responsabilidade, né, sabendo quem nos chamou e que ele é fiel e justo, né, que essa foi a palavra que ele deu, assim, eu serei justo, né, eu serei justo. Então, não fique desocupado, né? Como a gente poderia dizer assim, como diz aí os camaradas, né? Cai para dentro que o que é seu você vai ter, né? Você não vai perder nada, não. E de fato a vida é assim, né? A vida com Cristo é assim, né? A Bíblia diz que é nada, exatamente nada, nada é em vão, né? E em vão, nada que nós fazemos é em vão. Nós receberemos como do justo juiz que ele é e o justo Senhor a sua paga por termos aceitado o seu convite, né? E assim a gente vai trabalhando e as coisas vão acontecendo, né? E eu tenho ouvido muito esses dias e tem devagarzinho, né, que eu não leio a Bíblia assim com muita pressa, então eu leio tudo que eu leio vagarosamente, porque se eu leio com muita pressa, eu me perdo. Né? E tenho ouvido muito sobre isso, sobre a vinda do Cordeiro, sobre Mateus 24, sobre todas as profecias, né, sobre a volta de Jesus, sobre Apocalipse, sobre a justa justiça dele, o seu justo juízo, né, que virá sobre a terra, né, que... E como as coisas são muito claras, né, e a gente se perde, às vezes eu tenho ouvido, escutado coisa e falei, meu Deus, parece que passei a vida inteira lendo outra Bíblia, né? E a vida é assim, de fato a palavra se renova, né? E às vezes a gente se apega muito naquele versículo que diz que a letra mata e a gente se envereda por outro lado, assim, e valorizamos muito a questão de busca de poder, jejum e oração e campanha e essas coisas, e não tem problema nenhum. Mas o fato, né, de a gente valorizar o princípio da oração e buscar, né, a face do nosso amado como amigos do noivo, né, os trabalhadores da última hora, porque amamos a sua vinda, a gente precisa se voltar para a palavra, né? A gente não pode andar desequilibrado, né? E a gente vê assim, principalmente no Brasil, tanta loucura, tanta coisa assim que virou doutrina e que a doutrina não é mais a palavra, né? Tanto um movimento estranho, né? Deus está fazendo coisas grandíssimas, né? Com
pessoas muito responsáveis, maduras, temente a Deus, com igrejas responsáveis, maduras, grupos de pessoas específicas maduras, mas e também é necessário que isso aconteça. Aparece cada umas loucuras assim que a gente fala, meu Deus, não é possível que alguém segue isso. E o pior é que segue, e não é pouca gente não, é muita gente, né? Que as pessoas valorizam mais uma coisa e rejeitam uma outra, né? E a palavra, ela tem o seu lugar, ela tem o seu valor, né? Ela tem o seu valor e precisa ter na nossa vida, porque é ela que nos sustenta, né? Quando Jesus está dizendo aos discípulos em João 14 que ele vai, né, tipo assim, regressar ao Pai por um tempo e vai construir morada e tal, os discípulos ficam assim meio perdidos, né, e quer saber como que é isso. Eles estavam sempre fazendo pergunta, e como que é, e como será o fim, que sinais vai ter, e como que a gente vai saber, como que a gente vai entender essas coisas. E ele disse, eu vou pro Pai, mas vocês não vão ficar só, né? Creia nisso, eu sou justo, vocês não vão ficar só, essa é a minha palavra. E ele disse, o Espírito Santo, o Consolador, que eu vou enviar, que o Pai vai enviar, e ele vai ficar com vocês, ele vai ensinar todas as coisas. A gente não pode esquecer disso, da função que Jesus deu ao Espírito e disse a nós, através da sua palavra em João. O Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Essa é uma. A outra coisa é que ele nos fará lembrar tudo que Jesus disse, né? Ou seja, quando a gente for, sei lá, ou titubear e estiver esquecendo, né, das promessas, o Espírito Santo vai nos recordar, nos fazer lembrar, né, do que Jesus um dia nos disse. E o que Jesus um dia nos disse? Ele nos chamou e diz que ele é justo. Ele é justo, né? Em Apocalipse tem um versículo que diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira, né? Ele é fiel e verdadeiro, né? Ou seja, ele é justo, né? Ele é justo, né? E um dia ele vai voltar. A gente não vai ficar trabalhando e trabalhando e fadigados pelo trabalho e pela canseira e pela pressão da vida normal, da vida adulta, e pela, não digo nem pela perseguição, como diz, pelas injúrias e tudo mais, e às vezes calúnias, né? Diz assim, eu não digo perseguição porque às vezes a gente tem uma visão muito estranha de perseguição, é tipo assim, alguém se levantou contra mim, tá me perseguindo, né? Eu tô falando, não é esse tipo de perseguição, né? Teria isso mais como injúria mesmo, né? Não é isso. E se for também que a gente lembre do que ele nos disse, né? Que tipo, se alguém nos causa injúria ou até nos persegue, nos difama, a gente precisa lembrar de que a palavra diz que a gente precisa orar por essas pessoas, né? Mesmo que a gente não esteja morrendo de amores no momento, né? Ou não queira fazer isso, que a gente faça a si mesmo, né? E nessas perguntas todas que eles faziam para Jesus, né? E que sinal haveria e como saber, né? E Jesus sempre dava uma dica, mas uma dica assim que foi a maior, a mais clara e a que a gente menos é desatento, é que está em Mateus 24, 15
né, ele diz assim, e como saber, né, e Jesus sempre dava uma dica, quando, pois, mais uma dica assim que fez, né, a maior, a mais clara, o abominável, da e a que a gente menos de que falou é desatento, Daniel, no lugar certo, está em Mateus 24, né, aí na nossa Bíblia, que é em português, tem um parênteses assim, quem lê, diz assim, né, como que eu tenho escutado esses dias verdes, né, palavras em cima desse versículo, o abominável da desolação, 24, de que lê, a gente lê sobre tribulação, e lê a palavra da figueira, e lê a palavra das virgens, a palavra do servo bom e mau, a vinda do filho do homem, princípio das dores, mas a gente não atenta para esse versículo que diz sobre o que Daniel falou, né? E tipo assim, e o que Daniel falou, ele disse assim, quem lê entenda, né? Ou seja, a gente precisa conhecer, né? E eu tô mais do que nunca consciente e certo que a gente precisa saber mais, né? Aprofundar mais, sem nenhum tipo de religiosidade, ler desprovido de todo tipo de sei lá, de bandeira que a gente carrega no nosso coração, de grupo, se é A ou B, desprovido disso, para que toda escama caia do nosso entendimento, né? E que toda indiferença saia do nosso coração, para que a gente entenda, né? E leia a Bíblia com muito zelo e cuidado, né? Com muito zelo e cuidado. Então, o que a gente precisa fazer como trabalhadores da última hora, né, como ceifeiros, como aqueles que creem na vinda do Cordeiro, como amigos do noivo, né, que espera por esse grande dia da sua boda, né, do seu casamento com uma noiva, né, com esse fogo e esse coração aceso. A gente precisa voltar e ler Daniel. É isso que a gente precisa fazer, né? Voltar e ler Daniel. Todo Daniel, para a gente entender as coisas do fim. E principalmente 9, 10, 11, 12. Né? Hoje mesmo eu estava dando uma olhada assim, riscando algumas coisas que eu li algumas vezes e passei ali e não entendi. Eu falei, meu Deus, a coisa está aqui muito clara, né? E o Daniel, quando ele foi levado, né, para o cativeiro, ele provavelmente tinha de uns 17 anos, né? Tipo assim, ou para não fechar uma idade de 14 a 18, né? E esse dia eu estava até ouvindo um estudo e alguém dizia assim que Daniel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. E de fato é muito semelhante a João, né? Tipo assim, até a idade, né? Se a gente vê a idade que o João que escreveu o Apocalipse, seguiu a Jesus, ele era muito novo, provavelmente ele era o mais novo dos discípulos, né? Eu creio que dos discípulos, fora Pedro, todos os outros não eram adultos, eram pessoas menores de idade, né? E uma passagem, tipo assim, não tem muitas, mas uma que é tipo assim, que a gente pode ver é quando Pedro e Jesus pagam imposto. Eles precisavam passar por um determinado lugar e pagar um imposto, né? Que é aquela passagem que Jesus disse assim, dá ao de César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus, né? Então daí a gente pode supor que os outros eram de menores, por isso não pagaram impostos, né? Por sua idade, né? O quanto que Jesus confia e é justo, né? Chamando os seus trabalhadores a participar do trabalho da sua vinha, né? E Daniel era a mesma coisa, e eu ouvindo, que eu estou ouvindo muito esses dias, hoje olhando algumas passagens assim bem, né? Alguns versículos de capítulo 9, 10, 11, 12, né? Pensando, meu Deus, que pessoa
comprometida, né? Muito comprometida, né? E quando ele recebe essa visão, provavelmente ele teria de 80 a 100, né? Que é uma coisa também muito similar a João, quando ele recebe a revelação do Apocalipse, né? Ele tem mais ou menos essa idade aí, né? E o quanto que a gente precisa se comprometer, porque a gente busca essas coisas, a gente busca, né, a grandeza de Deus revelada em nós, através do nosso ministério, né? Mas às vezes a gente tem pouco comprometimento. Às vezes a gente até usa, né, tipo assim, o jejum que a gente chama de Daniel, de 21 dias, né, para essa busca dessa manifestação, desse poder, dessa revelação, né, e tudo mais, né, e a verdade é que ele não fez uma campanha igual a gente fez. Tipo assim, eu vou orar 21 dias. Ele começou a orar e permaneceu no seu lugar de oração, insistiu, orando e orando e orando e orando e orando. E quando chegou o 21º dia, a resposta veio. A resposta veio no 21º. Ele não fez uma campanha e pôs a faca na goela de Deus e diz assim, quando for no 21º dia, né, a gente fecha e você tem que fazer alguma coisa. Não foi assim, né? Não foi. E se a gente pega no 10 de Daniel, versículo 11, né? Eu volto, a gente pode ler o 10, diz assim, eis que certa mão me tocou, me sacudiu, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que que sou enviado. Né? Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Né? Olha que semelhança isso aqui tem com João no Apocalipse, né? Aí o 12 diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Um dos príncipes veio a ajudar-me e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Agora vim fazer-te a entender o que há de suceder nos últimos dias, porque a visão se refere a dias distantes, né? E tem uns dias que eu estou pensando nisso aqui, eu disse assim, meu Deus, que coisa assim profunda e grandiosa, né? Daniel estava suplicando a Deus, né? E se você volta no 9, ele cita Jeremias, ele cita a lei de Moisés algumas vezes, né? E ele ora a Deus, né, com o coração quebrantado pela situação do povo judeu na época, né? E pedindo perdão por ele, né? E pelas pessoas, e sempre citando os passados, né? E citando todo o Pentateuco, né? Tipo assim, para que Deus lembrasse deles e tivesse misericórdia, e pedindo perdão. E o versículo 23 do 9 diz assim, no princípio das tuas súplicas saiu uma ordem, e eu vim para declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entenda a visão. Né? E, tipo assim, Daniel começou a orar,
Deus liberou, né? Tipo assim, vamos ser bem pentecostal aqui, ele liberou o mistério na hora. Foi online, Deus liberou. Demorou 21 dias por causa da peleja, por causa da grandiosidade e do tamanho do que o anjo estava trazendo para ele, né? Aí vamos ser assim, bem do fogo mesmo, o mistério era grande, né? O anjo estava trazendo para ele revelação sobre o fim, né? Ele fala assim, coisas que se refere a dias ainda distantes, coisas que vão acontecer lá na frente. E por isso que foi essa batalha toda. O anjo, né, o das trevas aí, o reino das trevas, o principado, não queria que isso chegasse até ele, porque se chegasse até ele, ele ia escrever. E se ele escrevesse, ia chegar até outras pessoas, né, como chegou a nós, né? E infelizmente, ainda hoje a gente lê e a gente não entende muita coisa, né? Tipo assim, o quanto que isso foi assim algo poderoso, né? E ele estava ali desfalecido já e o anjo chega. Isso no 21º dia. Mas o anjo saiu no primeiro dia, imediato, quando ele começou a orar. E ele não deixou o Daniel sofrendo, padecendo. Ele desceu na mesma hora que ele começou a orar. Está escrito aqui, né, no versículo 23 do 9. E também aqui a partir do 11, do 10. Né? E olha as referências que ele está sempre dando a Daniel, tipo assim, muito amado. Né? E era assim que João também se sentia. Né? Ele referindo a ele mesmo, eu sou o discípulo amado, o discípulo a quem recostava, né, sobre o peito de Jesus, estava sempre muito próximo, né? E a vida é assim, né? E se a gente quer, né, como os trabalhadores da última hora, amigo do noivo, né, viver coisas grandes, a gente precisa ser muito comprometido com essas palavras, né? Com essa palavra, né, que é a palavra de Deus. E Daniel era assim, né? O João era assim, né? E por isso que essas pessoas viveram coisas em Deus que ninguém mais viveu, tipo assim, coisas grandiosas, né? Viram coisas a respeito do fim, tanto um como o outro, né? E as coisas aí, se a gente for lendo o que um escreveu, outro escreveu, encaixa, e um escreveu, assim, muito distante do outro, né? Eles não se conheceram, né? E que coisa profunda, né? Entender isso. Agora eu vim para fazer o 14 do 10, para fazer você entender o que há de suceder ao seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias distantes. E se a gente volta em Mateus 24, né, quando Jesus fala sobre Daniel, ele está falando justamente sobre a sua vinda. Né? O que acontece? Mateus 23, ele termina chorando por Jerusalém. Né? Ali o anjo diz que faria o que Daniel entender coisa a respeito do seu povo. Que povo? Povo judeu. Né? Aí ele, o último versículo 23, 37 e 38, né? Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quis. Eis que a vossa casa ficará deserta, e me vereis, até que... Eis que a sua casa ficará deserta, desculpa, eu pulei um pouco. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem, em nome do Senhor. Aí ele entra no 24, né? E começa a falar sobre os princípios das dores.
E aí ele diz assim no 14: e esse evangelho do reino, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vier a desolação, o abominável de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, né? Então, esse é um pouco do que eu tenho pensado esses dias, é só um pouco, né? E é um pouco que eu queria deixar aqui e compartilhar com vocês, né? Que a gente precisa entender, né? E a gente só entende estudando, meditando, atentando, né? E lembrando que Ele é justo e fiel e nos chamou. E porque Ele nos chamou, né? Nós precisamos permanecer trabalhando, crendo que Ele é justo. Amém?